Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Nossa alegria, nosso privilégio, honra mesmo, por podermos estar aqui compartilhando com os amados irmãos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Toda terça-feira, às 21 horas, estamos aqui fazendo essa live através dessa rede social, a fim de alcançar muitas vidas, que por vários motivos não têm ido à igreja, não só a nossa igreja, mas também a outras igrejas, e os amados irmãos têm compartilhado, essa live e depois esse vídeo com essas pessoas, para que também recebam a bênção do Senhor, porque nós não podemos viver sem a palavra de Deus, amém? Então, hoje é um dia abençoado, hoje é um dia de feriado, que se comemora o Dia das Crianças. Então, esperamos que todos estejam com as suas famílias curtindo, estejam em paz, estejam cheios de alegria, porque onde tem criança tem alegria, tem vida. Então, Deus colocou no nosso coração uma palavra que está no Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que fala a respeito da vinda do Espírito Santo. Então, nós queremos ler com os irmãos, e vamos ler também a partir do versículo 5. Então, nós vamos ler Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Portanto, João, de fato, batizou com água. Entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, os que se haviam reunido lhes consultaram: Senhor, será nesse tempo em que restaurarás o reino a Israel? Então Jesus lhes respondeu: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, ou no entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, no versículo 9, essa palavra, foi Jesus elevado às alturas, e enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. Então, lemos Atos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 5 ao 9. Então, no versículo 8, nós temos: e sereis minhas testemunhas. Amém? É muito importante a gente guardar essa pequena expressão dentro do versículo 8. Tá bom? Então, oremos ao Senhor. Pai, queremos te agradecer pelo poder e autoridade da tua palavra. Agora, Senhor, nos dá a sabedoria, nos dá o discernimento e nos dá a oportunidade, ó Deus, de falar daquilo que temos visto e ouvido da tua parte. Que o nosso coração, a nossa mente agora estejam subordinados à tua santa e gloriosa vontade, para que não nos falemos de nós mesmos, mas que sejamos agora totalmente subordinados, submissos e orientados pelo teu santo e glorioso Espírito. Fica conosco, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, essa, meus amados irmãos, foi a última promessa de Jesus. Jesus havia sido morto, ao terceiro dia ressuscitou e ficou um tempo aqui, ainda na terra, em corpo humano. Ele ressuscitou em carne e osso. Então, como um ser humano, ele conviveu
apareceu por diversas oportunidades, né, para concretizar, então, a sua ressurreição. Quando ele estava perto de acontecer a sua ascensão, quando ele estava perto de voltar para o Pai, então ele dá a última promessa como Filho de Deus encarnado, Filho de Deus ainda num corpo humano. Ele fala a respeito do batismo de João, né, que João batizou com água, e a partir daquele momento, né, quando descesse o Espírito Santo, então nós seríamos batizados com o Espírito Santo. Então, primeiro, durante todo o período do Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não era residente. Ou seja, ele não era global, ele não era para todos. Então ele estava presente na vida de uma pessoa, na vida de outro, na vida de um profeta, na vida de um sacerdote, né? Não havia ainda o derramamento do Espírito. Tinha época que o Espírito Santo se fazia presente, outra época não se fazia. Isso durante todo o período do Antigo Testamento. Então, quando Jesus veio, passou então a deidade, né? A divindade, a presença de Deus passou a ser permanente através do seu Filho. Então, nós temos Deus Filho, né? Juntamente com Deus Espírito Santo, desde o nascimento de Cristo. Então, desde o nascimento de Cristo, a presença do Espírito Santo foi permanente e foi uma oportunidade para todos, Não era exclusividade de um profeta, não era exclusividade de um sacerdote ou uma pessoa santificada, não. Jesus, né, a permanência de Jesus foi para todos. Todos tiveram oportunidade de ver, de conhecer, de tocar, de conversar com o Senhor Jesus. Então, quando Jesus estava se preparando para ir para o céu, né, ele disse, olha, quando eu for para o céu, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade, né, que vai testificar ao meu respeito. Então, ele foi para o céu e o Espírito Santo veio. Quando o Espírito Santo veio, né, passou então a continuidade da presença de Deus em toda a terra. Por quê? Porque dali de Israel, dali de Jerusalém, Deus deu ordem, né, para que aqueles que recebessem o Espírito Santo passassem a ser testemunhas aonde? Né? Até os confins da terra. Samaria, Judéia, até os confins da terra. Ou seja, a presença do Espírito Santo agora seria residente. Ele estaria presente, né, no mundo, de forma total, de forma que estaria sempre presente na vida da sociedade, da humanidade. Amém? Então, importante nós percebermos isso para compreender essa última promessa do Senhor. Então, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos em poder. Né? Para quê? Para ser testemunha. Então, essa última promessa de Deus para a nossa vida, ela teve o quê? Através do derramamento do Espírito, através do revestimento de poder, Deus deu em Cristo uma designação, deu um alvo, né? Uma definição
daquilo e para aquilo que aconteceria esse derramamento de poder. Para quê? Para testemunhar. E ser-me-eis minhas testemunhas. Então, Deus entendeu, né, na sua soberana vontade, que seria importante que para testemunhar do Evangelho, testemunhar do poder de Deus, né, nós teríamos que primeiro estar revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. Então essa é a última promessa do Cristo aqui conosco, né? Fica em Jerusalém, fica lá reunidos e tal, porque daqui a alguns dias vocês serão revestidos de poder para serem testemunha, para testemunhar. Amém? Então, esse poder, né? Esse poder para testemunhar, ele se divide em três situações. Né? Ele se divide, apesar de ser o mesmo poder, ele tem três circunstâncias principais pelas quais todos os servos de Deus, a igreja de um modo geral, deve observar, deve se submeter, deve estar submisso a essa vontade plena de Deus sobre a nossa vida. Então, ser-me-eis minhas testemunhas. Bem, testemunhar, né, é falar daquilo que eu tenho, falar daquilo que eu recebi. Então, é muito importante, né, que quando eu vá testemunhar, né, é preciso que eu esteja em condições de fazê-lo, em condições de levar adiante aquilo que é certo, aquilo que é correto. Né? Porque senão, mesmo que eu possa ter a maior boa vontade do mundo, né? Então eu posso acabar não dando o testemunho da qual Deus gostaria que eu assim o fizesse. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Então, às vezes, você vai testemunhar do poder de Deus, você vai falar isso, você vai falar aquilo com alguém e tal, e alguém chega, faz uma pergunta, eu não sei, eu acho que é assim, né? Uma vez eu ouvi um pastor, um tempo atrás, eu acho que é assim. Quer dizer, nós não podemos testemunhar de Deus achando, né? Eu não acho nada. Ou eu sei, ou eu não sei, né? Eu tenho que testemunhar daquilo que Deus, né, tem feito na minha vida, você tem feito na sua vida, nós temos que testemunhar e nós temos que aprender cada vez mais para que o nosso testemunho seja cada vez melhor, né? Cada vez melhor. Então, nós estamos aqui tentando entender o que seria testemunhar. Bem, eu dividi aqui esse ser-me-eis minhas testemunhas em três situações, em três fases, em três etapas. Primeiro, poder para evangelizar, né? E ser-me-eis minhas testemunhas em tanto Jerusalém, Samaria, Judéia e tal, e até os confins da terra, né? Então é aqui no Rio de Janeiro, é lá no Amazonas, é lá no Rio Grande do Sul, é lá na Colômbia, é lá no Uruguai, é lá nos Estados Unidos, é lá no México, é lá na Rússia. Testemunhar, evangelizando. Poder para testemunhar através do evangelismo. Então, levar a palavra de Deus. Então,
o revestimento de poder, a descida do Espírito Santo, ela teve esta finalidade, né? De fazer com que eu e você pudéssemos ter essa autoridade, ter essa capacidade, sermos capacitados para levar adiante a palavra do Senhor, né? Jesus disse lá no livro de Mateus, né, ide por todo mundo, no livro de Marcos, né, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, né? Quem não crê, tá? Ide por todo mundo. Quer dizer, poder para evangelizar. Amém? Quando Deus, né, quando Jesus mandou que aqueles 70 discípulos, né, fossem pelas estradas, pelas vilas, pelas cidades, pregando a palavra de Deus, eles voltaram animadíssimos, né? Eles voltaram contentes, porque tinham muitas experiências, né? E eles disseram, Senhor, nós estamos alegres, porque em teu nome até os demônios, né, saíam e tal, aquela coisa toda. E Jesus disse, tudo bem, eu vi Satanás rasgar do céu, eu vi a raiva do diabo, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi tudo isso. Mas alegrai-vos muito mais, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Essa é a maior das alegrias. Essa é a maior de todas as promessas, né? As promessas. Então, qual é a maior promessa, né? Fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. A descida do poder de Deus, o revestimento do poder de Deus, para quê? Para evangelizar, para ganhar almas para Cristo. Que o mais importante da vida é nós levarmos almas para Cristo. Porque toda vez que uma alma se converte, há uma verdadeira festa no céu. E mais um nome é escrito no livro da vida, da qual um dia Deus fará a sua chamada final. Então, esse revestimento de poder, né, para evangelizar. E nós temos que nos colocar à disposição do Senhor, né? A igreja precisa evangelizar. A igreja precisa ir para fora, né? Fazer o trabalho para fora, ganhar almas para Cristo. Cada um dos membros da igreja, cada um daqueles que aceitaram a Cristo, eles têm que estar consciente que o poder de Deus derramado sobre a vida da igreja, toda e qualquer manifestação, ela tem essa maior, finalidade, que é evangelizar. Amém? Depois nós temos uma segunda etapa, né? Temos uma segunda fase pela qual o derramamento do poder também é o mesmo derramamento de poder, né? Então, Deus mandou que nós ficássemos aguardando o revestimento de poder, né? Para quê? Para que nós pudéssemos testemunhar. Através de quê? Através das operações. As operações de maravilha. Né? Para que o nome do Senhor fosse glorificado. Através dos milagres, através das bênçãos, através do poder, da autoridade do Espírito Santo do Senhor. Né? Para que o reino de Deus não fique apenas nas palavras. A Bíblia diz que o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas no poder de Deus. No poder. Poder para curar, poder para mudar situações, poder para operar sinais, maravilhas, né? E tudo isso para a honra e para a glória do nome do Senhor, e tudo isso para a nossa alegria, e tudo isso também para que a nossa fé possa se robustecer cada vez mais. Possa cada vez mais a nossa fé estar edificada.
Entende? Então nós temos que buscar, né? Nós não podemos parar no poder do Espírito Santo. Entende? Nós temos que estar ligados, nós temos que buscar o batismo com o Espírito Santo, nós temos que buscar o dom de línguas, nós temos que buscar os dons espirituais, como está lá em 1 Coríntios capítulo 12, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Poder para testemunhar. Testemunhar. Então, as manifestações do Espírito Santo de Deus é uma fase, é uma forma, é uma parte importante de ser testemunha. De ser testemunha. Entende? Levar esse evangelho. Então, é uma área muito importante, uma área muito séria, uma área que deveria ter todo o cuidado para que a igreja pudesse, né, trabalhar, estar firmada num testemunho de poder, de verdadeiro poder, de verdadeira presença de Deus se manifestando através de suas testemunhas. Não? Para que esse mundo saiba, para que esse mundo veja as manifestações do poder de Deus na igreja, na sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, quando Cristo disse, fica em Jerusalém, daqui a algum tempo vai acontecer um batismo diferente. João batizou com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Né? Então, nós temos que buscar esse batismo, nós temos que buscar essa autoridade, nós temos que buscar os dons espirituais. Para quê? Para que sejamos melhores, não maiores, mas melhores testemunhas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Para que o Evangelho seja mais lindo, mais bonito, mais maravilhoso, aonde haja verdadeiramente a manifestação da presença de Deus em nossas vidas. Né? Que não e que sejam coisas profundas, coisas tremendas, que vai falar profundamente aos corações. Então, essa segunda fase é muito importante. A primeira é evangelizar, a segunda é as manifestações, né? As manifestações do Espírito Santo de Deus, que também tem, né, a grande capacidade, a grande influência, né, de levar almas a Cristo. Né? Por exemplo, às vezes quando você conhece uma pessoa, quando você está numa igreja, né, onde há manifestações do Espírito, você vê que ali tem gente, ali enche, ali é isso, aquilo, porque as pessoas querem ver. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né? Temos que ter muito zelo por ser testemunha numa área tão importante, né, da vida do Evangelho aqui na face da terra, que é receber revestimento de poder para testemunhar através do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. E terceiro, nós temos também uma fase importantíssima, nós temos um elemento importantíssimo. O primeiro é ser testemunha para evangelizar. Segundo, ser testemunha para levar e manifestar o poder de Deus, os dons, através da nossa vida. E o terceiro é o mais simples. É o mais simples. Mas talvez o mais difícil. O terceiro é aquele que deveria ser a maior de todas as nossas preocupações. Deveria ser verdadeiramente aquele pela qual
deveriam se começar todas as coisas, para que todas as outras etapas, para que todas as outras fases, para que tudo que ocorra no Evangelho, né, pudesse ir bem, pudesse ser bom, santo, pudesse ser agradável ao Senhor e ser uma verdadeira bênção para este mundo. Que é, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, está me dando a honra, o privilégio de me ouvir. Jesus deu ordem, é a última promessa de Deus, aguarde, porque é o Espírito Santo da promessa. Ele virá. E quando ele vier, então, vocês vão testemunhar. E olha, a terceira fase, a terceira etapa, o que eu considero de mais importante, para que tudo possa correr bem no reino de Deus aqui na terra, é o poder. É o poder para ser exemplo. O poder para ser exemplo. Exemplo de homem de Deus. Exemplo de mulher de Deus. Porque nada nesta vida, e principalmente no reino de Deus, não se constrói nada. Não se apresenta nada diante de Deus se eu e você não tivermos credibilidade. Poder para ter credibilidade. Poder para ser exemplo. O Espírito Santo de Deus foi derramado lá no Pentecoste para que eu e você pudéssemos ser testemunha, ou seja, para que nós pudéssemos ser testemunha verdadeira. Verdadeira testemunha, exemplo de testemunha, exemplo de credibilidade, para que tudo que nós falamos tenha peso, para que tudo que nós possamos vir a escrever tenha peso, para que tudo aquilo que nós façamos, toda a obra tenha peso, tenha consistência, tenha presença, tem o selo, tem a garantia que Deus está aprovando, para que a obra, então, seja considerada como sendo dele e para ele, para que somente o nome dele seja glorificado. Então, o vaso, né? O vaso tem que estar o quê? Pronto, tem que estar apto, tem que estar preparado para ser, né, aquela que vão levar a palavra de Deus, seja ela através do evangelismo, seja ela através do poder e das manifestações do Espírito, mas com credibilidade, com honestidade, com sinceridade, sabendo que nós somos considerados como servos de Deus por aqueles que são de fora. Né? Deus colocou para nós lá o exemplo. No Antigo Testamento nós temos o exemplo de Jó. Né? Quando Deus diz para Satanás, está vendo lá o meu servo Jó? Você está vendo lá o meu servo Jó? Você está vendo? Como é que ele é? Ele é honesto, ele é sincero, ele é um servo de Deus leal, ele tem credibilidade. Então, isso foi contado em favor de Jó. Né?
de Jó. A credibilidade. Então, essa é a terceira etapa importantíssima da descida do Espírito Santo. Ser-me-eis minhas testemunhas. Testemunhas de credibilidade, de honestidade. Testemunhas honestas. Honesta. Que usa, né, o nome de Deus com honestidade. Que usa as coisas, o Rei de Deus, com honestidade. Fazendo de tudo para que somente o nome dele seja glorificado. Não? Nós temos o exemplo de Eliseu. Eliseu e a sunamita. Está lá em 2 Reis, né? 2 Reis, capítulo 4. Vamos olhar lá rapidinho? Vamos rapidinho? 2 Reis, né? Capítulo 4. Vamos ver aqui. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 8, diz assim: Um dia Eliseu foi à cidade de Sunem, onde vivia uma mulher rica, que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Presta atenção aqui no versículo 9. Eu estou lendo aqui, 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. Certa vez, ela sugeriu ao seu marido: Olha, sei que esta pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Ela sugeriu ao seu marido: Olha, eu sei que essa pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. E ela propõe, então, ao seu marido de fazer um quarto em cima da sua casa, né? Para que quando Eliseu passasse por ali, pudesse pernoitar, né? Fazer a refeição, passasse o tempo que quisesse. Mas ela disse para o seu marido: Eu sei que este homem é um santo homem de Deus. Talvez Eliseu tenha sido, se não o maior, mas um dos maiores profetas, né, que esse mundo já conheceu. Elias foi grande. E Eliseu ainda recebeu o poder em dobro do que Elias tinha. Né? Eliseu tinha um poder de Deus sobre a sua vida, dos dons espirituais, das manifestações do Espírito, tremenda, né? Mas o maior poder que existia sobre a vida dele, além de todas as operações, é que ele tinha o poder de testemunhar através da sua honestidade, através da sua credibilidade. Certa feita, né, também aconteceu com Naamã, né, o grande general Ciro. Leproso, uma menina lá, né, que tinha sido levada escrava, chegou lá na casa de Naamã e diz: se meu senhor, se o grande general Naamã pudesse ir até Israel e conhecer o profeta Eliseu, certamente que ele seria curado da lepra. Com certeza ela falou tudo aquilo que Eliseu não só fazia, mas também tudo aquilo que Eliseu representava.
Que maravilha, né? Essa terceira etapa, ela é fundamental para que todas as outras elas possam funcionar, elas possam ter vida de forma equilibrada, de forma correta, de forma perfeita, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque Deus aceita obras e Deus, infelizmente, determinadas obras, Ele não aceita. Ele aceita as obras que são operadas por homens e mulheres que têm um coração limpo, um coração sincero, um coração honesto, um coração que tem credibilidade diante dele e diante desse mundo. Então, é importante, né? Porque o próprio Senhor diz aqui no Novo Testamento, muitos vão chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso. Senhor, em teu nome eu fiz aquilo. Senhor, em teu nome eu fiz a campanha não sei de quê. Senhor, em teu nome eu fiz... Jesus vai responder: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Fizeram a obra de Deus? Fizeram. Mas, infelizmente, testemunharam, evangelizaram, mas não tinham, o que é mais importante, a credibilidade, a outorga. Entende? De Deus, para que nós possamos fazer a sua obra com toda a diligência, com toda a pureza da alma, com toda a sinceridade, para que em tudo o nome dele seja glorificado na minha e na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, você é meu amado, você é minha amada, que está me ouvindo agora ou, né, agora ao vivo ou depois. Quero dizer para mim e para você que nós precisamos do poder do Pentecoste, do derramamento do poder que continua aberto, continua podendo ser derramado sobre a vida da Igreja do Senhor. Mas, primeiramente, para que eu e você sejamos servos leais, santos, honestos, sinceros, que tenham credibilidade no reino de Deus, para mostrar para esse mundo, para mostrar para esses que ainda não conhecem, não aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que nós respeitamos a lei de Deus, que nós respeitamos ao Senhor, que nós andamos em temor, em tremor, diante daquele que vive e reina para todo sempre. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas. Então, que venha o poder de Deus sobre mim e sobre você, sobre toda a igreja, para testemunharmos, mas principalmente que tenhamos o poder para testemunhar da honestidade, que é viver o Evangelho de forma correta, de forma que verdadeiramente exalte o nome do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, né? E que eu e você possamos a cada dia crescer, crescer, crescer e que continuar crescendo, né? Nas profundezas do Espírito Santo de Deus, para que Ele faça a cada dia a sua boa obra e eu e você possamos ser servos e servas cada vez mais fiéis, cada vez melhores na presença do nosso Deus e servindo de testemunha nesse mundo. Nós agradecemos ao Senhor e tudo que falamos aqui, que Deus possa nos abençoar e honrar
em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu estou aqui com o meu azeite, né? Com o meu óleo ungido, tá bom? Então nós vamos orar aqui agora, né? Vou ungir aqui a minha testa aqui, né? Eu ungindo a minha testa, como se estivesse ungindo cada um de vocês. Amém? E nós vamos orar. Pai eterno, nós queremos louvar e bendizer o teu santo nome. E queremos agora, Senhor, em nome de Jesus, te pedir, Senhor, que o poder do Pentecoste, o poder de Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 e 9, possa continuar acontecendo na nossa vida e que o teu nome seja glorificado. Que tenhamos o poder para evangelizar, que tenhamos o poder para manifestar, Senhor, ó Deus, humildemente, os dons espirituais, as manifestações do Espírito, mas que acima de tudo, Senhor, nós também tenhamos o poder para sermos honestos e para viver uma vida santa e uma vida adequada como servos e servas do Deus Altíssimo, vivendo a plenitude do teu Evangelho. Pai, para que o teu Evangelho não seja envergonhado, para que a tua igreja não seja envergonhada, para que o teu nome não seja envergonhado através da nossa vida. Não, Senhor, não, que nós tenhamos o poder do Pentecoste para testemunhar um evangelho com credibilidade através da nossa própria vida, a começar em mim, a começar na nossa vida. Ó Pai, toma cada vida agora nas tuas mãos, Senhor, e opera milagres e opera maravilhas, Senhor. Que eles tenham o poder e autoridade da tua palavra para viver uma vida reta, uma vida santa e possam testemunhar de que Cristo habita em nós e que em tudo o teu nome seja glorificado. Aceita a nossa gratidão, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por terem compartilhado comigo esse momento, né? Se você puder e assim o quiser, né, fazer, por favor, dê o seu like, né, lá no coraçãozinho depois, pegue esse vídeo, manda para todos, compartilhe, né, com todos os seus grupos, né, e tal, para que o nome do Senhor seja glorificado e esse canal possa continuar estando aberto para a pregação do Evangelho. Amém? Amanhã, se Deus assim nos permitir, quarta-feira, estaremos ali na Igreja Batista Nova Filadélfia, em Colégio, pregando o Evangelho, né, orando, ungindo com óleo, buscando a bênção do Senhor. Que você tenha uma noite abençoada, que você tenha uma semana de paz, que o nome do Senhor possa estar sobre a sua vida. Que Deus coloque homens e mulheres na sua vida para te abençoar. Que Deus afaste da sua vida todo homem e toda mulher que tentar te prejudicar. Que Deus feche a boca do leão mau. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus abençoe você, que o nome do Senhor possa continuar, né, trazendo paz e trazendo alegria. E você possa ser um atalaia com credibilidade diante da sua casa, diante da sua família e diante desse mundo. Aceita, pois, a nossa gratidão. Ó Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida e que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Até terça-feira que vem, se Deus assim nos permitir, a partir das 21 horas. Amém? Glória a Deus.